Prefeito de capital do PL continua com vergonha de Bolsonaro. Continua com vergonha de Bolsonaro. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sexta-feira, 9 de agosto, são agora 5h15 da tarde. E no dia 1º de agosto, o PL, Partido Liberal, partido de Jair Bolsonaro, fez sua convenção eleitoral aqui para a cidade de Maceió, capital de Alagoas, momento em que homologou a candidatura à reeleição do atual prefeito da capital alagoana, João Henrique Caldas, conhecido como JHC. O vice, o nome escolhido como vice, que já era esperado, foi o do senador Rodrigo Cunha, do Podemos. Durante a convenção, enfim, que não foi uma convenção festiva, nada disso, mas foi um auditório grande de um hotel aqui dentro da cidade de Maceió, tiveram presentes as lideranças políticas de todos os partidos aliados com a candidatura à reeleição do prefeito JHC, que é o presidente estadual do PL em Alagoas. Inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, que queria indicar o vice de JHC. Mas os bolsonaristas raiz, digamos assim, não gostaram muito da convenção, não. O motivo? JHC, de novo, escondeu Bolsonaro. Em 5 de abril desse ano, Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro estiveram em Maceió para um evento do PL. Na ocasião também, o Jair Bolsonaro recebeu lá um título da Assembleia Legislativa de Alagoas. O JHC esteve presente nesse evento. Dividiu o palco com Bolsonaro. Mas na hora de divulgar nas redes sociais, e o prefeito de Maceió é um ávido usuário das redes sociais, provavelmente da política alagoana, talvez seja o melhor usuário das redes sociais, aquele que melhor usa as redes sociais, é essencialmente o seu Instagram. Nas redes sociais, ele dedicou as 48 horas que Bolsonaro ficou em Alagoas naquele período, em Maceió, naqueles dias lá no início de abril, somente 3 segundos em uma postagem nos stories, que só ficam no ar 24 horas. Eu fiz um vídeo comentando sobre isso aqui no canal também, que ele estava com vergonha de Bolsonaro, e ele continua com vergonha de Bolsonaro, continua escondendo o Jair Bolsonaro. Agora, na convenção eleitoral de 1º de agosto, o JHC não citou Bolsonaro em seu discurso. Publicado no feed do seu perfil no Instagram, quase que na íntegra, com mais de 30 minutos de vídeo só. Ele citou Bolsonaro nas falas iniciais antes do discurso que foi para as redes sociais. Ou seja, você tem ali um auditório, sei lá, com 200 pessoas, todo o resto que visualizou o vídeo não viu ele falar do Bolsonaro, se é que ele falou, mas ele não falou. Pragmaticamente, inclusive, JHC tem alguma razão em esconder Bolsonaro, mas isso demonstra que ele possui uma postura na política de pouca ou nenhuma lealdade com seu ninguém. Isso não é uma postura política nada leal. JHC migrou do PSB, do Geraldo Alckmin, para o PL entre o primeiro e o segundo turno de 2022. Ele nunca votou em Lula, tá? Ele nunca foi um cara de esquerda, mas estava no PSB, no comando do PSB alagoano. E essa migração, além de fazer mais sentido politicamente no caso dele, serviu de manchete sem contexto pela mídia Brasil afora, né? Como mudança de lado.
e, objetivamente, para JHC, para que ele se aproximasse ali dos eleitores de Bolsonaro na cidade de Maceió. Bolsonaro venceu as eleições presidenciais de 2022 na capital lagoana nos 2 turnos, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E aí o JHC faz esse movimento, ele se aproxima desse eleitorado. Mas depois desse momento aí, foi praticamente só distância, e cada vez aumentando mais. Bolsonaro vinha aqui, no começo, nas primeiras ele foi lá receber, depois já não foi, depois só foi a mãe, e depois foi deixando de ir, e nem cita o cara mais. E eu até acho que o JHC gravou algo com Bolsonaro quando Bolsonaro esteve em Maceió no mês de abril. Acho mesmo. Né? E recentemente, inclusive, ele se encontrou com o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo. E também deve ter gravado algo para a campanha eleitoral. Se JHC, partindo da ideia que gravou, se ele usará esses materiais, né, se tiver gravado, aí é outra conversa, é outra história. É até provável que use o Tarcísio, que está travestido de moderado pela mídia hegemônica, que está órfão do seu reaça favorito. Os bolsonaristas raiz, aqui de Alagoas, de Maceió, também não gostaram da indicação do vice de JHC, sendo o Rodrigo Cunha, que é do Podemos, como eu já falei, e que é base de Lula no Congresso Nacional. Por ele não ser direita o suficiente, no grosso modo, seria essa a razão. Rodrigo e JHC foram eleitos em 2018, o primeiro para o Senado e o JHC para deputado federal, na esteira da extrema-direita naquelas eleições. Mas depois eles andaram negando que surfaram aquela onda ali. O JHC escolheu o Rodrigo para ser seu vice para que a sua mãe, Eudócia Caldas, assuma pelo menos 2 anos de mandato como senadora, caso se confirme a reeleição de JHC à Prefeitura de Maceió. A Eudócia Caldas é a primeira suplente de Rodrigo Cunha no Senado. Assim, o JHC, inclusive, se livrou de ficar amarrado às vontades de Arthur Lira, que queria a indicação de vice de JHC, e assim ter o controle eleitoral desse campo em Alagoas para 2026. E sempre vale lembrar que essa indicação de vice do Arthur Lira foi acordada entre ele e o JHC. Fosse o caso e Arthur Lira indicasse o vice de JHC e JHC fosse reeleito, o JHC só seria candidato daqui a 2 anos ao cargo que Arthur Lira quisesse, ou seja, em 2026, o JHC só seria candidato ao cargo que Arthur Lira dissesse que ele seria. No caso, o Senado jamais, só pode ser a governador. E ventila-se aqui nos bastidores que se o ministro Renan Filho decidir ser mais uma vez candidato a governo do Estado, o JHC não seria candidato a governador contra o senador Renan Filho, ministro dos transportes do governo Lula. Porque o JHC é muito daquela onda de só ir na boa. E aí o JHC poderia ser candidato ao Senado, inclusive em cima do Arthur Lira. Então o Arthur Lira queria ter essa vice para ter esse controle eleitoral. Arthur Lira perdeu esse controle eleitoral. Né? E agora o JHC pode até sair para o Senado, se assim desejar, achar que deve, enfim. O JHC, do ponto de vista eleitoral, agora tem muito controle de 2026. Evidentemente, ressaltando, confirmando a sua reeleição em outubro deste ano. Mas o que faz ter algum sentido o JHC esconder Bolsonaro? Ele é presidente estadual do PL, vai disputar uma eleição na capital do Nordeste em que Bolsonaro venceu em 2022 nos 2 turnos. Por quê? O que faz ele ter algum sentido, ele esconder o Bolsonaro, é o fato de ele liderar com folga as pesquisas de intenção de voto. A última pesquisa divulgada antes de eu gravar esse vídeo, feita pelo Instituto Embrapa, deu ao JHC 71% das intenções de voto. Evidente que entre esses 71% das intenções de voto, não há somente eleitores de Jair Bolsonaro. É evidente, Bolsonaro não teve esse percentual em Maceió, nem longe disso. Então, faz algum sentido por aí. Ele não precisa ter o desgaste de usar o coisa ruim
o Biruliro, o Bolsonaro, no seu programa eleitoral de vincular sua imagem a ele, para além do fato de ele ser o presidente do PL, que é o partido de Jair Bolsonaro. O problema aí, na verdade, é a mais pura falta de lealdade política de JHC, seja com os bolsonaristas locais, aqui de Maceió, de Alagoas, aqueles os raiz, seja com o próprio Bolsonaro, que lhe entregou de bandeja o comando do PL em Alagoas, passando por cima dos ideológicos. Vamos colocar nesses termos. JHC chegou até a eleição deste ano desfazendo acordos, caso o acordo pela indicação de vice com o deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e desagradando os mais ideológicos da extrema-direita locais, aqui de Maceió, de Alagoas como um todo, mas essencialmente aqui de Maceió. Há até reclames de figuras que se candidataram a prefeitos de suas cidades no interior, pelo PL, sob promessas de grandes benesses eleitorais vindas do JHC, e não estão recebendo absolutamente nada. Ou seja, não será surpresa se amanhã a torna, como a gente diz aqui em Alagoas, enfim, se a torna vier com mais de 1000 para cima do João Henrique Caldas.